Olá, queridos, tudo bom? Mais uma vez aqui no canal. Vamos estar lendo lá em Salmo 1. Vamos lá? O justo e os ímpios é o título da minha Bíblia. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como um moinho que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Engraçado ouvir pessoas, né? E assim, até eu mesmo pensava assim, né? Porque a gente, quando você não tem aquele encontro real com o Senhor, que você está vivendo em pecado, né? Aí você fica se justificando, né? Porque você está na roda dos escarnecedores, né? Você participa de tudo aquilo ali, e aí você fica naquela desculpa. Não, porque eu participo, porque, né? Eu tô lá, mas eu não participo, né? Não faço parte daquilo, né? Mas a gente sabe que você tá lá porque você quer estar mesmo, você ri das piadinhas extremamente de mau gosto, umas piadinhas assim bem suja, né? Não que a gente não possa rir de piadas, querido, mas desde que seja assim uma piada assim saudável, que não afete a imagem de ninguém, que não machuque ninguém, que não fale de coisas assim de palavras de baixo escalão, sabe? A gente tem que saber separar as coisas, sabe? Porque a gente é olhado, queridos, a gente se diz evangélico, todos os olhos estão sobre nós. E um dia a gente vai dar conta para Deus, sabe? A gente tem que ter todo um cuidado, né? Até o fato de você, às vezes, uma pessoa te chama para conversar, né? E alguém chega e aquela pessoa tá falando de outra pessoa e, assim, pelo fato de você estar ali ouvindo, a outra vai dizer que sim, nossa, não é crente, está participando de tudo isso. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? Com quem a gente está lidando, com quem a gente está ouvindo, com quem a gente está participando, né? A gente tem que ter um cuidado muito grande, porque as pessoas elas nos observam e através desses olhos que estão sobre nós, muitas vezes, muitas pessoas se deixam de se achegar a Deus por causa das nossas atitudes. Então a gente vai dar conta para Deus, então a gente tem que ter muito cuidado, né? E a Bíblia aqui no Salmo 1 começa dizendo: bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Que roda é essa? É você estar participando daquilo ali, gente, dando risada, né? Eu conheço uma pessoa que ela se diz evangélica, né? Só que assim, as nossas atitudes elas sempre nos falam mais do que qualquer coisa, na verdade. E é uma pessoa que xinga, é uma pessoa que fala mal, e se diz evangélica, entende? E engraçado é ela falar que Deus, ele entende, né, que é o jeito dela. Só que assim, queridos, Deus, ele muda jeito quando a gente quer, sabe? Deus, ele muda de jeito. A gente precisa mudar, a gente tem que ser parecido com Deus. Um filho, eu já falei isso aqui nesse canal, se você ver outros vídeos eu vou falar sobre isso. Um filho, ele é parecido com o pai, tanto no DNA, tanto como físico, né? É parecido. Então a gente somos filhos de Deus. Então, se a gente diz que é filho, a gente tem que se parecer com Deus. A gente, você já imaginou Deus no meio de tudo isso, gente, né? De Deus ali bebendo, fumando, né? Jesus no meio da roda dos escarnecedores dando risada, participando daquelas piadinhas tão nojenta, né? E às vezes a gente quer se justificar, às vezes a gente fala assim, não, mas Paulo, ele participava de tudo isso para ganhar, né, um ímpio. Gente, pelo amor de Deus, né? Paulo jamais ele participou dessas piadinhas de baixo escalão, né? O que Paulo fazia era que ele ia conversar com aquele povo, né? Ele não condenava de início, né? Ele ouvia que aquele povo tinha que falar, mas quando precisava de uma palavra sabe, de condenação mesmo, ele falava que ele era ousado, né?
E o povo de Deus tem que ser assim. Quando a gente vê que as coisas estão saindo do controle, a gente tem que mostrar, ser mais radical. Paulo era assim. Então, assim, Paulo, ele estava no meio do povo, mas ele não se misturava. Ele não fazia parte dessa roda de escarnecedores, que fica procurando, brincando com o nome de Deus, falando piadinha, gente. Onde já se viu isso, né? Se falar piadinha com o nome de Deus, né? Depois a vida vira uma coisa ruim, não sabe por quê. Ai, não sei por que minha vida tá assim. Porque fica, né, mexendo com o nome de Deus, fazendo piadinha do nome de Deus, ainda põe na internet, achando que é bonito, para ter muita curtida, né? Aí você vai ter muita curtida, mas você vai ser condenado. Né? De que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Quero dizer, a nossa vida aqui é muito rápida, é passageira. A nossa vida ela vai começar verdadeiramente na eternidade. A gente tem que escolher onde é que a gente vai estar. Se com Deus ou com o diabo, né? Então, assim, esse salmo fala exatamente sobre isso. Você, se o que se diz evangélico, sentar na roda dos escarnecedores e para fazer parte de tudo que eles falam. Gente, se você, às vezes você tá ali, as pessoas se aproximam e começam com essas piadinhas, você como evangélico, o que você tem que fazer? Sair. É diferente de você estar ali e você começa a falar de Deus. Era isso que Paulo fazia, né? Ele estava ali, mas ele falava de Deus, as pessoas respeitavam ele porque sabiam que havia alguma diferença, algo diferente na vida de Paulo. Por que as pessoas ali elas não estão respeitando a gente? A gente tem que pensar sobre isso, né? Porque o certo é as pessoas começarem a fazer piadinhas e dizer assim, nossa, não, vamos ter cuidado, a Maria tá ali, o João tá ali, não, a gente tem que ter cuidado, eles são diferentes. Infelizmente a gente não vê isso acontecer mais, porque a gente se englobou, né? A gente está fazendo parte realmente da roda dos escarnecedores. A gente agrada o homem, desagrada a Deus. Ah, é o meu jeito. Ah, eu sou filho de Deus. Que filha de Deus é essa que a gente, que Deus tem que entender que a gente é daquele jeito para a gente não ser rejeitado? Onde já se viu isso, gente? Olha a Bíblia toda para você ver, né? Para você ver se você vê alguém fazendo isso, né? O povo, que filho renuncia, um filho verdadeiro, ele renuncia ao seu eu para parecer com o seu pai, né? Jesus ele foi categórico com aqueles fariseus e saduceus, né? Porque eles sabiam a lei, eles conheciam, mas eles mandavam o outro fazer, mas não fazia, né? Eles exigiam que o outro fizesse, mas não fazia. E Deus era categórico, foi categórico com aquele povo, né? Então, assim, gente, não é porque hoje a gente está no tempo da graça que a gente tem que fazer tudo, não. Deus, ele não mudou. E a gente vai dar conta de tudo aquilo que a gente falou diante de Deus, tá? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o coração dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o prazer dele na lei do Senhor. E na lei que é a palavra de Deus, medita dia e noite, né? Esse é um verdadeiro filho de Deus. Você se aproxima das pessoas para mostrar quem Deus é. E às vezes a gente nem precisa falar nada, gente, porque a nossa vida ela é um espelho para o outro. E tem que ser assim, que seja assim, o povo possa ver em nós Jesus verdadeiramente, né? Que nós somos, veja em nós verdadeiros filhos de Deus e que se volte para o Senhor, né? E no 4 fala assim, no 3 fala que o homem que está diante de Deus, que faz a vontade de Deus, ele é comparado a uma árvore, que ele é plantada junto a ribeiros de águas. O que acontece com essa árvore, gente, que ela é plantada junto de ribeiro de água? Ela vai produzir muitas folhas extremamente verdes e saudáveis, muitos frutos. Os passarinhos vão se achegar a ela. As pessoas vão estar perto, vai servir de descanso, vai servir de apoio, né? Por isso que Deus faz essa comparação. Aquele que faz a vontade de Deus é comparado com essa árvore, porque está plantada, né, no jardim de Deus. Né? E tudo que fizer vai prosperar. Tudo que você colocar a sua mão, quando você faz a vontade de Deus, tudo que você fizer vai prosperar. E a Bíblia continua dizendo que não é assim o que acontece com os ímpios, né? Não é assim que acontece com os ímpios, né?
porque os ímpios, eles são como os moinhos, né, que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque eles serão condenados. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, assim, o cristão, ele não tem que se assentar na roda dos escarnecedores. Se você vê que estão fazendo piadinha, que estão usando o nome de Deus em vão, que tá, sabe, de baixo escalão, piadinha, sabe, sai fora, né? Seja como Paulo, se chegue para falar do amor de Deus, né? Se chegue a esse povo para falar do amor de Deus, mas não ser moldado pelaquilo que eles são, mas que aquele povo seja moldado pelaquilo que você é, pelo Deus que você carrega, tá? Não se contamine com o mundo, não se molde a esse mundo, tá? Mas que o mundo, ele através da sua vida, seja moldado para Cristo. Gente, se a gente ler o Salmo 37, eu recomendo vocês depois a ler o Salmo 37. Você vai ver muito, se eu não me engano, quem escreveu o Salmo 37, acho que foi o Asaf, né? Se eu não me engano. Depois vocês leem lá com calma. E ele começa a olhar o ímpio, porque o ímpio prospera, porque o ímpio é aquilo. E muitas vezes a gente faz isso, na verdade, porque a gente vê o ímpio prosperar e às vezes a nossa vida não está assim tão má de rosas. Às vezes a gente fica olhando o quintal do vizinho, né, a grama do vizinho e quero te falar, gente, que às vezes, na maioria das vezes, aquele jardim ali é sintético, tá? Então, assim, para de olhar para o outro e olha para você. Busca Deus verdadeiramente, tá? Busca Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Deus em primeiro lugar e depois as outras coisas. E no Salmo 37, ele começa a observar o ímpio. Só que no finalzinho ele termina dizendo que ele voltou, mas o ímpio já não estava lá mais. O ímpio tinha morrido. Aí, mais uma vez, eu te falo, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Tudo que a gente conquista fica aqui nesse mundo, sabe, queridos? A única coisa que a gente leva é a nossa fé em Deus. E se a gente viveu aqui de qualquer jeito, né? Pensando só em dinheiro, nas coisas daqui, eu quero te falar que as coisas daqui vai ficar tudo aí, tá? E a nossa vida verdadeira começa depois daqui, na eternidade. Onde é que você quer estar? Né? Diante do nosso Senhor ou no inferno? É uma escolha tua. Então, assim, procure não se moldar a este mundo. Seja diferente. Fuja da aparência do mal. Quando o mal aparecer, corre, foge. A Bíblia diz que a gente tem que se submeter a Deus. Né? Quando você se submete a Deus, o diabo ele foge. Tá? Então, assim, que você possa não fazer parte dessa roda de escarnecedores, mas ser diferente quando você estiver perto deles, né? Que eles te respeitem, que eles vejam que você é uma autoridade diante deles, porque no mundo espiritual você é, se você tem Deus verdadeiramente. E que eles têm que respeitar e que você fale, você esteja ali mais falando de Deus como Paulo fazia. Paulo nunca se moldou ao costume do ímpio, né? A gente tenta, a pessoa por estar em pecado quer justificar. Não, Paulo fazia isso. Não, Paulo jamais fez isso, né? Ele era respeitado e ele estava ali no meio daquele povo para ganhar aquele povo para Deus e não o mundo ganhar ele, e não o contrário, né? Porque, infelizmente, o que a gente vê aí, em vez do cristão ganhar o mundo para Deus, é o mundo tá ganhando o cristão para o diabo, né? Então, assim, que você não se molde a esse mundo. Ele é passageiro, gente. Esse mundo é extremamente passageiro. A Bíblia fala que os nossos anos vai até 70 anos, que passa disso é fadiga e cansaço, né? Os dias têm passado assim muito rápido. Esse ano passou assim voando. Gente, hoje é o último dia do ano de 2023.
A impressão que eu tenho é que foi outro dia que a gente estava finalizando 21 para 22 para 23 e a gente já está aqui no 24 amanhã, é 24 amanhã, né? E assim, queridos, mais uma vez eu te falo, busca Deus verdadeiramente. Busca Deus verdadeiramente. Deus está às portas. Todas as profecias têm se cumprido. A Bíblia diz que essa é a última geração. Sabe? Essa é a última geração. E a gente tem vivido as nossas vidas como se a gente fosse ficar aqui nessa terra para sempre. É assustador. Você vê, o povo não conhece nada de Bíblia, não quer aprender de Deus, né? Se moldou o costume desse mundo. As igrejas se moldaram ao costume desse mundo para agradar e estar a igreja cheia. Se moldaram a esse mundo. Quero deixa eu falar uma coisa. Não é porque Deus usa que é aprovado por ele não, tá? Afinal, a Bíblia fala que vai naquele grande dia. Deus vai dizer, apartai-vos de mim porque eu não te conheço. E a pessoa vai dizer, mas Senhor, eu não profetizei, eu não expulsei demônio, eu não fiz e aconteci. O Senhor vai dizer, mas eu não te conheço. Porque quem faz a diferença é o nome de Jesus. Tá, querido? Eu vi um testemunho há um tempo atrás, já tem um tempozinho, onde não sei se ele era um pastor, ou se ele era um missionário, enfim, eu não me lembro. Mas ele falou que ele estava vivendo em pecado e ministrando. Só que ele começou a ele mesmo se sentir envergonhado, sabe, queridos? Ele falou pro Senhor. Ele foi convidado para fazer uma palestra. E ele falou pro Senhor que era para usar alguém para envergonhar ele lá. Ele falou isso para Deus. E aí, queridos, o que acontece? Ele ministrou, houve muitas curas, muitas conversões. E ele voltou para casa insatisfeito, perguntando a Deus por que Deus não envergonhou ele, por que Deus, né? Por que Deus usou ele para ganhar vidas, para curar vidas, o porquê. Né? E ele disse que no quarto ele muito revoltado com Deus, né? Porque ele queria dizer, ele queria ser envergonhado, né? E aí, de repente, ele vê um clarão no quarto dele. E quando ele vira, ele vê um anjo com espada na testa dele. E disse para ele, te espero no julgamento. Pois é. Então, assim, se ele não se arrependeu verdadeiramente, né, queridos, não tem palavras mais para falar, você entendeu, né? A gente ser usado não quer dizer que é garantia de que a gente está sendo aprovado. A gente tem que olhar a nossa vida diante de Deus, né? Diante de Deus. Porque o que faz diferença é o nome de Jesus, né? Deus, ele usa quem ele quer, ele usa até um animal, né? Não vê lá a história de Balaão, né? Um animal, o profeta não estava vendo um anjo não, quem viu foi o animal, né? E o profeta, porque o bichinho estava resistindo, porque estava vendo o anjo ali, que não podia passar, e ele começou a bater, e ela abriu a boca e falou, né? Por que você está me batendo? Né? E aí ele foi ver que era por causa do anjo, que Deus abriu os olhos dele também. Então, assim, Deus usa ele quem ele quer. Se ele estava em pecado, mas estava disponível naquele momento, Deus usou. Mas o fato de você estar sendo usado por Deus não quer dizer que você está sendo aprovado. Então, a gente tem que ter muito cuidado, meditar, conversar com Deus, buscar melhoria em Deus todo dia, porque todo dia a gente precisa de melhoria, queridos. Enquanto a gente estiver neste mundo, a gente precisa de melhoria diante de Deus. Todo dia. A gente tem que renunciar ao nosso eu todo dia. Porque a gente caminha mesmo, se a gente deixar mesmo, a gente vai pecado facinho. Né? Então você tem que buscar verdadeiramente a presença de Deus, porque Deus é tudo. Ele é primeiro lugar, ele é priori, ele é mais importante do que tudo. Né? Outro dia eu vi uma moça falando assim, eu não concordo que os filhos não tem que ser prioridade na vida nossa. Sim, os filhos é prioridade sim. Né? Um comentário assim na internet. E aí eu coloquei assim embaixo, Deus sempre é prioridade nas nossas vidas. Deus acima de tudo e de todos, de filhos, de marido, de esposa, de família, né? Deus é prioridade nas nossas vidas, querido. Deus é mais importante do que tudo. E depois disso, o próximo,
Não é você que é importante, é o próximo, tá? Não é a sua vontade que importa é a do outro. Se o outro tá se escandalizando com a sua atitude, você tem que sair daquela atitude para não escandalizar o outro mais, sabe? É como na palavra diz, eu não sei se é Mateus ou Marcos, enfim, não lembro, que fala se teu olho te escandalizar, arranca fora, né? Se tua mão ou teu pé te escandalizar, arranca fora, tá falando nesse sentido. Que não é você que importa, é o outro. Se você tá vendo que é uma atitude tua, aparentemente para você não, é inofensiva, mas tá agredindo o outro você tem que deixar. É isso que significa cortar fora. Arrancar fora o olho, arrancar fora a mão. É de tirar a atitude que escandaliza o irmão. Tá bom? Então, assim, prioridade é Deus e depois é o outro que é importante. Tá bom, queridos? Não se molde a esse mundo, mas se molde ao nosso Deus. Tá? Deus abençoe e até a próxima.